Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Ainda que nós hoje sejamos poucos, mas eu acho que com poucos a gente faz muito, porque esse não é um trabalho meu, é um trabalho nosso. Sempre que a gente vai estudar algum tema que exige algum aprofundamento, a qualidade desse aprofundamento depende muito das pessoas que estão junto. Porque quando a gente tenta olhar para um tema que tem a ver com a vida de cada um de nós juntos, há uma intensificação, há um campo de energia, principalmente no encontro presencial, muito mais do que no eletrônico, que a qualidade desse trabalho depende de todos. Não é? Então, sejam todos muito bem-vindos, que nós possamos juntos explorar o tema que tem a ver com a nossa própria vida, a vida de cada um e de todos nós. O tema é exatamente o autoconhecimento e a arte do relacionamento. A palavra autoconhecimento, ela é um pouco dispersa, vamos dizer assim, hoje, porque ela é muito usada de qualquer jeito, sem uma clara compreensão do seu significado e muitas vezes até com distorção, né? E às vezes a gente precisa realmente definir o que se pretende dizer com as palavras, porque as palavras nunca são a coisa que se pretende descrever. Elas são o meio para que se possa olhar para alguma coisa, elas são o instrumento para que se possa olhar, elas são um símbolo. Mas muitas vezes, por falta de uma clareza quanto a esse instrumento, assim, o entendimento se perde e as pessoas nem sempre estão juntas na investigação. Então, a palavra autoconhecimento, em primeiro lugar, ela não é conhecimento no sentido comum que se dá à palavra conhecimento. Porque o conhecimento, normalmente é acumulativo. Então, você estuda, você aprende, você sabe. É muito em termos da experiência que você acumulou, né? Então, em qualquer área do conhecimento, existem os que sabem e os que não sabem, não é? Se você é um engenheiro, engenheiro civil, você vai saber tudo sobre construção de prédios, por exemplo. Se você é um engenheiro eletrônico, como um amigo nosso, você vai saber tudo sobre transmissão de eletricidade no nível eletrônico e etc, etc. São conhecimentos que vão sendo acumulados por pessoas que vão deixando aqueles ensinamentos todos definidos e em cima deles outros vão construindo outras coisas. Então, o conhecimento normalmente ele é acumulativo, né? E para tudo existem os especialistas, os que conhecem e os que não conhecem. Na medida em que a gente está tratando de compreender a vida, qualquer especialista vai ser uma coisa limitada, porque a vida é uma coisa tão ampla, tão vasta, né? Compreender a nós mesmos é algo tão profundo que você não pode dizer quem é que sabe. Porque quem sabe talvez tenha algum conjunto de informações sobre alguma coisa, mas o que a gente procura é algo muito maior do que meras informações. As informações em si, elas têm muito valor no campo da vida prática. Quem sabe cuidar de alguma coisa, tipo, você tem um problema de olho, você tem que ir no oftalmologista, porque ele tem conhecimento sobre isso. Você não vai no cardiologista, né? Mas se você tem um problema cardíaco, você vai no cardiologista. E não, cada um com o seu conhecimento mais detalhado, mais específico, a nível de informação. Mas quando o assunto é a nossa vida, num sentido mais amplo possível,
não se acumula, se aprende permanentemente. A vida é um processo de aprendizado, porque ela é um processo de despertar da consciência. Em todos os níveis, em todos os reinos da natureza, né? Os vegetais têm consciência, ainda que uma consciência muito limitada. Os animais têm consciência, não tão limitada quanto a dos vegetais, mas mais limitada do que a dos humanos. Os humanos, por sua vez, têm consciência, mas também é consciência limitada. Todo o processo da vida, ele envolve, de alguma maneira, um progressivo despertar da consciência. E esse despertar ele não é acumulativo e informativo. Pelo contrário, no nosso caso, humanos, nós temos informação para tudo. Mas nós vivemos mal, somos infelizes, o mundo é o caos, né? Os países em guerra, a desigualdade social, os conflitos de toda natureza e toda ordem. Então não adianta você ter informação para tudo e não ter sabedoria no viver, né? Então o autoconhecimento é muito mais um trabalho de percepção, de descoberta sobre os seus próprios processos, sobre os processos da vida, sobre a natureza humana em geral, e ele não é acumulativo, porque se ele se tornar acumulativo, você vira um erudito. E o erudito tem muita informação sobre tudo, mas não sabe se relacionar muitas vezes, né? Enquanto que às vezes uma pessoa analfabeta, que tem muito pouca informação, sabe o que é justo, o que é benéfico, o que é equilibrado, o que agrega, o que faz bem. Então nós estamos falando de algo, de um conhecimento que não é propriamente conhecimento. Ele é um movimento da consciência visando a compreensão mais profunda que cada um for capaz sobre a vida, sobre si mesmo, sobre os outros, sobre os relacionamentos. E daí a gente vai ver que esse trabalho de despertar da consciência, de aprender com tudo o que acontece, tanto as coisas boas quanto as ruins, porque boas e ruins a gente classifica dessa maneira conforme a ótica, né? Aquilo que me é agradável é bom, aquilo que me é desagradável é ruim. Mas às vezes o que me é desagradável me ensina muito mais do que o que me é agradável, né? Então as coisas não são boas ou ruins, elas são o que são. E nós podemos nos afundar nos nossos próprios processos ou podemos nos elevar, né? Então, essa coisa do bem e do mal, que é muito característico do desenvolvimento da consciência humana, é algo relativo que a gente precisa considerar com cautela, porque a consciência normal do ser humano é tudo que é bom vem a mim, tudo que é bom eu quero, tudo que é ruim afasta, né? E por agirmos dessa maneira, a vida humana é conflituada, as pessoas estão sempre disputando as coisas, estão sempre competindo entre si, estão sempre infelizes, estão sempre incompletas. Daí que o autoconhecimento tem a ver com esse trabalho de despertar que é infinito. Quem disser, eu atingi o autoconhecimento, não entendeu de que se trata. Porque se ele pensa que é um conjunto de informações que ele adquiriu e dizer eu atingi, está enganado, não é nada disso. Muito bem. Um cara que foi grande precursor nessa temática no século passado, essa temática ela é inerente à condição humana de sempre. Porque o ser humano em todas as eras, em todas as idades, busca a felicidade e busca fugir do sofrimento. Essa é uma condição natural no ser humano. Agora, ele foge porque não compreende. Na medida que ele compreende, ele se transforma.
Na medida que ele não compreende, ele foge e vive nessa dualidade, nessa luta, nesse processo de vir a ser, de chegar a alguma coisa sempre insaciável. Então, o Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, foi quem no século XX desbravou com vigor a temática do autoconhecimento, de você aprender por si mesmo, de você caminhar com as próprias pernas no que diz respeito à compreensão de si mesmo, da vida, da natureza e das relações. E uma coisa que ele dizia é que você não tem como conhecer a si mesmo a não ser no espelho das relações. Entendam que esse conhecer a si mesmo não é colocar um monte de rótulos sobre si mesmo. Dizer, eu sou assim, eu sou assado, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, Até aí, você estaria no sentido do conhecimento convencional, que não é o autoconhecimento. O autoconhecimento é descobrir-se, permitir que lados obscuros da nossa própria consciência venham à tona para que eles possam ser transformados. Não venham à tona no sentido de que você vai provocar essa obscuridade, vamos dizer assim, mas venham à tona no sentido de que todos nós, direto ou indiretamente, temos uma parte consciente e outra inconsciente. E tudo aquilo que a gente não gosta, a gente joga para o inconsciente, né? Então, normalmente, as pessoas procuram ter uma autoimagem razoável de si mesmos, né? E, normalmente, elas não veem, elas não percebem comportamentos distorcidos, comportamentos desagregadores, comportamentos agressivos, comportamentos melindrosos, comportamentos de várias naturezas que todos nós temos e não percebemos. E se alguém vem e aponta o dedo para nós, nós ficamos muito incomodados, porque essa autoimagem, ela fica arranhada, né? Agora, será que nós somos uma imagem? Ou será que nós somos um fluxo de energia dinâmico em que as coisas estão acontecendo? Ora a gente está vibrando lá em cima, ora nem tanto, ora a gente está, às vezes, numa energia mais densa, um pouco mais pesada, né? Todos nós variamos em muitos níveis de energia. E aí, você poder perceber quando vem aquela coisa que te puxa para baixo, que normalmente está dentro de você mesmo. A gente pensa que são os outros que nos puxam para baixo. Mas é a nossa reação ao que os outros fazem ou deixam de fazer que nos puxam para baixo. Porque, eventualmente, elas fazem ou deixam de fazer diferente do que nós gostaríamos que acontecesse. Então, é o nosso próprio querer, é a nossa própria esforço de querer controlar tudo do nosso jeito, que as coisas sejam como a gente quer, que normalmente nos jogam para baixo, né? Então, essas variações de energia, elas precisam todas ser percebidas para que possa haver a transformação na consciência. Porque toda vez que nós somos tomados por uma energia inconsciente, seja ela de raiva, de ciúmes, de preconceito, de medo, de ansiedade, de todo tipo de energia que surge no nosso espaço interior, né? Ela vem, nos domina. Quando a gente tem a chance de perceber, opa, o que é isso? E aí a gente tem a chance de ser livre daquilo. Mas se nós não percebemos, nós somos aquilo, né? Quando a pessoa não percebe a sua vaidade,
ela é escrava dessa vaidade. Né? Agora, se ela pudesse dizer, peraí, olha só. Aí ela vê aquilo. Ela não se horroriza com o que vê, porque esse trabalho do autoconhecimento, ele envolve uma observação de si mesmo, uma observação do outro, uma observação das relações, uma observação da vida. Mas ele precisa ser uma observação isenta, porque normalmente, quando a gente vê as partes sombrias de nós mesmos, a gente fica chocado. A autoimagem está sendo ferida. Não, eu não sou isso não. Jogo de volta para o inconsciente e não vejo mais e continuo sendo aquilo. Não é? Então, é um trabalho que exige humildade, exige perseverança, exige essa capacidade de olhar com isenção. Porque a nossa mente ela é tão condicionada à praticidade das coisas, e o mundo subjetivo ele nem sempre é tão prático assim. Né? A gente vê isso, quer fazer aquilo. E no mundo subjetivo, você, ao ver alguma coisa em você que não está em harmonia, que não está fazendo bem nem a você, nem a outro, nem a outrem, nem a outros, a sua tendência é reagir. Não tem que ser assim. Aí você gera um conflito entre o que você está sendo e o que você teoricamente deveria ser. E esse conflito gera um desperdício de energia e com isso você pode até mudar superficialmente alguma coisa, mas essencialmente você continua o mesmo. Não há aquela transformação em que você se liberta plenamente de uma característica que te agarrava, que te prendia, que te escravizava por parte de você mesmo. Então, como eu disse, ele fala, você não tem como se conhecer se não for através do espelho do relacionamento. Por quê? Porque é através do relacionamento que os seus lados vêm à tona. É na hora que alguém te incomoda que você tem a oportunidade de ver uma faceta sua que você não via antes. E a vida sempre vai criar situações para nos provocar. Ela sempre vai nos cutucar, sempre vai ter alguém que vai pisar no nosso calo. Não é? E às vezes a gente vai reagir de uma forma violenta, às vezes de uma forma agressiva, às vezes de uma forma de escapar, de fugir de alguma coisa. Às vezes a gente vai querer mudar alguém à força, coisa que também não é possível. Então a gente tem N situações em que a gente, ao invés de ficar com aquele fato simplesmente que está nos desafiando, vamos dizer assim, em que a gente pode agir com a nossa melhor natureza, com a nossa melhor capacidade, desde que nós demos atenção àquilo que está nos desafiando, nos provocando, ou reagir com o chamado ego. Né? Todos nós somos uma consciência criadora. A gente poderia falar, usando a linguagem teosófica, divina. Todos nós somos deuses encapsulados nesse ego psicológico e nesse corpo. E esse ego psicológico é onde estão depositados todos os nossos hábitos, modos de pensar, visões de mundo, crenças, o que a gente acha certo, o que a gente acha errado. Todos esses chamados condicionamentos fazem com que nós vivamos e nos relacionemos de maneira incompleta, de maneira não plena, de maneira não amorosa no sentido mais profundo da palavra. Então, é nas circunstâncias da vida
Porque nós somos desafiados e provocados para olhar para nós mesmos, para olhar para o outro, para olhar para as situações e extrair o ensinamento. Não é um ensinamento verbal, não é um ensinamento de palavras, mas é um ensinamento de atitude. Quando a gente percebe uma coisa e age diferente, houve ali um aprendizado, porque a gente agiu de forma livre e consciente. Enquanto a gente está reagindo, a gente não está aprendendo, a gente está só se esgoelando ou digladiando com a vida. Porque por que a vida humana não é harmoniosa? Porque nós não somos harmoniosos. E se nós queremos uma vida harmoniosa, uma vida plena, uma vida feliz, nós precisamos compreender esses mecanismos todos que geram conflito, que geram reações, que geram travamentos, que geram depressões, que geram apegos, possessividade. Tudo isso está na gente. E se a gente não tiver interesse em se conhecer e tendo a humildade e a coragem de ver as coisas como elas são, sem julgamento, a gente vai ficar buscando uma felicidade hipotética, uma felicidade projetada na satisfação de algum agrado, algum prazer, alguma coisa, e nunca vai ser uma felicidade real, porque nós vamos estar sempre dependendo de alguma coisa para que essa pretensa felicidade exista, né? E aí, se o autoconhecimento depende dos relacionamentos, vamos entender aqui relacionamentos da forma mais ampla possível. Casal, marido e mulher, família, né? Filhos, pais, vizinhos, colegas de trabalho, amigos, companheiros de jornada, né? Tudo é relacionamento. A maneira com que você trata o porteiro do seu prédio, ou o cara que vem pedir esmola na janela do seu carro, ali no sinal de trânsito, tudo é relacionamento. Existem relacionamentos que vão durar 10 segundos, outros que vão durar horas, outros que vão durar dias, outros vão durar meses, anos. Alguns vão durar a existência inteira. E normalmente, ao invés dos relacionamentos serem fonte de crescimento para nós, normalmente eles são fontes de desagregação. Porque a gente cria uma imagem do outro, o outro cria uma imagem da gente. Essas imagens, a gente ao invés de se relacionar com o outro como ele está se apresentando, a gente acaba se relacionando conosco mesmos, com a imagem que a gente tem do outro. Então, a relação vai perdendo a vitalidade, ela vai se degradando. E depois viram separações, viram oposições, brigas homéricas, aquelas pessoas que se amavam tanto, mas se amavam tanto, e depois estão se odiando aí nos tribunais, brigando pelo sofá, pelo aparelho de som, e que no fundo não são nem aquilo, no fundo elas estão brigando pela raiva e pela decepção e pela frustração delas mesmas, não é? Daí vem o nosso amigo Jiddu Krishnamurti, e também a senhora Radha Burnier, nesse livro que vai ser objeto de estudo na Escola de Verão, que acontece na próxima semana, lá na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, que é O Mundo ao Nosso Redor. Já está aqui à disposição, um livro fantástico, para você ler 1 ou 2 capítulos de cada vez. Não queira ler na batida, não, porque aí você perde quase tudo. Muito profundo. Eles dizem, o relacionamento é uma arte. Como assim?
Como que o relacionamento pode ser uma arte? O que é uma arte? Quando a gente fala em arte, você pensa uma artes plásticas, né? Quadros, esculturas, ou, quem sabe, na música, ou, sei lá, tantas outras formas de expressão de arte. Mas o que realmente caracteriza a arte? Existem artes que são protestos, né? São assim, energia presa que a pessoa tem que descarregar de alguma maneira, né? Mas a arte, no seu sentido mais profundo, ela tem a ver com uma expressão de beleza, né? Um sentido de beleza. E não basta o cara ter uma técnica, você saber tocar o instrumento, ou você ter uma técnica para pintar, para desenhar, para esculpir, para fazer um objeto qualquer. Se não existir, se não vier algo que a gente pode chamar de uma inspiração, um sentido de beleza, um fio de energia criadora, aquela técnica vai ser repetitiva e mecânica, e ela não vai tocar as pessoas. Aqui está o livro da senhora Radha, O Mundo ao Nosso Redor. Ele é uma coletânea de artigos, ela foi presidente mundial da Sociedade Teosófica de 1980 a 2013. E, mensalmente, a Sociedade Internacional publica a revista The Theosophists e ela fazia o editorial. Então, os mais diversos assuntos que você possa imaginar sobre o mundo, sobre a natureza, sobre o ser humano, sobre espiritualidade, né? Cada capítulo é um artigo, sempre com um olhar muito profundo sobre todas as coisas. Como eu estava dizendo, relacionamento é uma arte. E essa arte, ela demanda um olhar cuidadoso, um olhar isento, um olhar não reativo, né? Um olhar compassivo. Será que nós somos capazes disso? Quando você vê, eu me lembro do filme que eu vi sobre o Mozart e que tinha o colega dele que tinha muita inveja dele, chamado Salieri. E o Salieri estudava tudo, sabia tudo. Mas as composições dele eram... Não davam aquele toque de beleza, né? O Mozart, sem aquele estudo, sem nada, lógico que ele conhecia, mas sem aquele esforço do Salieri, a coisa vinha e ele saía. Então, os verdadeiros artistas, eles captam no ar um sentido de beleza, um sentido de nobreza, e trazem para o mundo físico, seja na música, seja na pintura, seja nas artes plásticas em geral, né? Diz que o verdadeiro escultor vê a pedra bruta e ali ele já visualiza o que vai sair dali, né? É lógico que ele tem que ter a técnica e a habilidade, mas se ele não tiver a inspiração, não vai ser arte. Às vezes eu vejo em artistas plásticos que eles desenvolvem uma técnica, um estilo. Aí você vai numa exposição, parece que é quase tudo igual. É assim, uma variação daqui, dali, daqui, dali. O cara aprendeu a fazer um negócio, achou bonitinho e ficou repetindo aquilo. Mas a arte vai muito além disso, porque a vida não é uma repetição. A gente faz dela uma repetição. A gente tem uma tendência a cair no mecanicismo, na mesmice. Mas ela é sempre nova, uma alegria nova. E nós sempre
reagimos a partir do velho. Ah, isso é isso. Ah, isso é aquilo. A gente julga tudo, classifica tudo. A gente tem palavra para tudo. E a gente perde essa beleza, esse sentido, essa vitalidade que é inerente à vida e também à vida espiritual. Porque muita gente acha que vida espiritual é quando você está na igreja, ou quando você está no convento, ou quando você está no retiro. Vida espiritual é a vida inteira, não dá para você segmentar. Ah, essa parte aqui é espiritual, ó, essa outra parte aqui é econômica, essa parte aqui é sexual, essa outra parte aqui é social. Tudo é a vida. E ou você olha para a vida como um todo e percebe a si mesmo reagindo, interagindo de uma forma egóica, a partir do ego, ou você tem a chance de, toda vez que esse ego se colocar em primeiro lugar, numa autoafirmação, querendo vencer uma discussão, querendo dar a palavra final, querendo que seja do seu jeito, toda vez que você olhar para esse ego, espera aí, calma lá, vamos fazer diferente, quem sabe pode ser diferente. Aí vem a criatividade, porque você já não é mecânico mais, você já não está no piloto automático mais. Aí vem o sentido da arte, de você poder fazer com beleza, poder fazer com nobreza, poder fazer com afeto, poder fazer com compaixão. Não é? Então, se a gente não percebe os nossos próprios mecanismos que nos escravizam, os chamados condicionamentos, nós somos escravos deles, nossas vidas são repetitivas e mecânicas, sem beleza, sem graça, sem vitalidade. E quando a gente se interessa pelo autoconhecimento, que é o encontro com a verdade, seja ela qual for, seja sobre o que está vindo aqui, seja sobre o que está vindo no outro, seja sobre as situações mais complexas que a vida cria para nos desafiar, né? Então, quando o lema da Sociedade Teosófica fala não há religião superior à verdade, não está dizendo que aqui nós somos dono da verdade, não. Mas que talvez a verdade seja a suprema forma de religião, porque o que é a religião se não tornar a pessoa melhor, fazer ela se relacionar melhor, fazer ela viver melhor e criar um mundo melhor? Mas ela não pode querer viver melhor para si, dane-se o mundo. Toda vez que ela se colocar dessa maneira, ela está indo contra uma lei básica da natureza, que é a lei da unidade subjacente a todas as coisas, e ao invés dela encontrar essa tal plenitude ou felicidade, ela acaba encontrando prazer, satisfação, dor e incompletude. Ela nunca é uma pessoa realizada, né? Mesmo quando ela atinge um objetivo perseguido durante muito tempo, dá aquele sentimento, consegui, cheguei. Mas logo depois aquilo se esvazia, ela vai procurar outro, ela vai continuar incompleta, né? Então, eu vejo que os relacionamentos têm uma riqueza fantástica. Todos, sem exceção. Com o empregado, com o patrão, com o vizinho, com o concorrente, com esposa, marido, namorado, ficante, o nome que se queira dar. Entendeu? Todos têm uma riqueza tremenda para você aprender sobre si mesmo, sobre o outro, sobre a natureza humana e a consciência aí se expandindo. Mas esse aprender não é aprender para dizer eu sei. Porque se você começar a rotular tudo e rotular a si mesmo, você vai se embaralhar todo e você vai cair
no mesmo mecanismo que todo mundo cai. Ah, eu sei, isso é assim, isso é assado, isso é tal coisa, e a vitalidade vai embora, e o aprendizado cessa, e a gente vai ficar repetindo as mesmas coisas para o resto da vida, né? Então eu vejo que existe uma beleza no relacionamento, até mesmo aqueles que nos trazem dor. Aliás, esses são os que mais nos ensinam. Porque quando há essa dor, o nosso ego psicológico, ele está sendo ferido. A autoimagem está sendo ferida, o querer está sendo contrariado. Olha a oportunidade de ver esse querer que você não sabia que tinha. Se está doendo, é porque você não está aceitando alguma coisa. Consciente ou inconscientemente, você está reagindo a alguma coisa. Eu estou falando da dor psicológica, não estou falando da dor física. Porque a dor física você tem que ir no médico, ela é um alarme de que alguma coisa está errada no seu corpo. Agora, a dor psicológica, o sofrimento psicológico, né? A dor da perda, a dor da morte, né? A dor da frustração de não se conseguir aquilo que se queria. Então, às vezes, você passa por uma experiência dolorosa, quer dizer, o tempo maior ou menor de dor depende da nossa capacidade ou incapacidade de aprender com a experiência. Porque quando a gente assimila, quando a gente entende, quando a gente aprende, quando a gente aceita e para de reagir, a dor passa. E a gente vai ver que a vida que nos negou tal coisa, ela vai nos abrir uma outra, às vezes, muito maior e muito melhor. Mas nós não confiamos na vida. Nós queremos reter as coisas como se ela pudesse ser retida. Ela não pode. Só a nossa mente condicionada que quer reter posses, situações, pessoas, posições. A vida é uma passagem. Uma passagem inexorável. Como diz o nosso amigo Ricardo Lindemann, daqui a 100 anos, que diferença vai fazer isso aqui? Talvez nenhum de nós vai estar aqui daqui a 100 anos. Mas a gente está se esgoelando, se digladiando, sofrendo e tal, e perdendo a beleza, a vitalidade, a sensibilidade que requer para uma vida plena, uma vida feliz. Então eu acho que eles têm razão quando eles falam que o relacionamento é uma arte. É uma arte para todo dia. E não é só para coisas boas. Tem muito incômodo e às vezes os incômodos nos ensinam mais do que os prazeres, vamos dizer assim. Normalmente, os relacionamentos são na base do vem a mim. Enquanto você me satisfaz, me dá atenção, me dá dinheiro, sei lá, me dá prazer sexual, me dá... Ah, tá tudo bem. Alguma hora que eu não estou recebendo mais, relacionamento tá mal, aí parte para outro, etc, etc. Né? Ao invés da gente querer aprender com aquele relacionamento, através da verdade inerente ao próprio relacionamento, a gente foge dele. Aliás, tem pessoas que são tão traumatizadas que elas nem entram no relacionamento. Elas se relacionam assim, né? Às vezes elas se relacionam até sexualmente, mas elas não se doam, elas não se abrem, elas não se entregam, né? Por medo de ser deixado, medo de sofrer, medo de qualquer coisa. Então, a maioria dos relacionamentos
são egocêntricos. Eles duram enquanto o eu estiver levando alguma vantagem, algum bem-estar, algum prazer, né? Aí quando vem os desafios, aquelas tempestades no oceano da vida, porque o oceano da vida, ele tem o tempo da calmaria, né, dos bons ventos soprando, aí o barco à vela vai. Mas tem tempos da vida que vêm tempestades violentas, as crises. Elas são grandes oportunidades de crescimento. Mas a gente foge delas e a gente se afunda nelas. Uns se matam, outros se afundam em depressão, outros matam outros, né? Feminicídio, outros se tornam pessoas amargas para o resto da vida. Então, as experiências difíceis, elas vêm para o nosso crescimento. A vida sabe muito bem como provocar os lados nossos que estão adormecidos e que precisam ser desafiados. E aí, quando vem depois a calmaria, aí a gente reúne forças, a gente realmente se prepara, porque sabe que em algum momento outra tempestade virá. A gente cria um mundinho nosso, com as pessoas que a gente gosta, aqueles parentes próximos, o nosso dinheiro, os nossos bens, tudo isso é passageiro. Uma hora isso aqui passa, o corpo não vai estar mais aqui, a gente vai estar em outra dimensão. Então não adianta a gente se apegar a algo que é passageiro. Tudo bem, eu estou apegado, estou aqui apegado. E aí? Olha para isso. Esteja consciente disso. Não queira mudar isso. Mas também não aceite isso. Como não aceite? Na medida que você está consciente e que você vê que é uma parte do seu ego que quer perenizar o que é transitório, o que é uma inverdade, é uma falsidade, porque o que é transitório não pode ser perenizado eternamente. Em algum momento, seja daqui a um dia, um mês, 10 anos, 20 anos, 50 anos, o transitório vai sumir. Porque a gente vai sair desse mundo aqui de qualquer jeito, na pior das hipóteses. Então, perenizar o transitório é uma ilusão. Mas é o que a gente faz o tempo todo. A gente quer ter segurança. Enfim, eu vejo que existe uma grande riqueza nos relacionamentos. Todos eles, sem exceção. E para extrair essa riqueza, precisa haver a humildade interna para observar a si mesmo, para observar o outro, para ter compaixão com o outro, não é? Para não julgar a si mesmo, nem julgar o outro, mas compreender. E muitas coisas que não podem ser modificadas agora, a aceitação é um ato de sabedoria. Tem coisas que não podem ser modificadas. Mas quando você... A aceitação que eu digo é você não estar se revoltando. Mas lá dentro você sabe que aquilo vai se dissolver. Porque você não está nutrindo mais aquilo. Eu vejo que há uma infinita beleza em a gente aprender com a vida o tempo todo. E talvez essa seja a maior riqueza dela. Mas será que nós queremos aprender ou nós só queremos acumular conhecimentos para depois botar em prática? Né? Veja bem, a arte nos relacionamentos, ela pressupõe espontaneidade. Toda vez que você primeiro acha que aprendeu para depois botar em prática,
A espontaneidade já foi para as cucuias. Começa por aí, né? Uma coisa que o Krishnamurti fala que nos choca, ele fala assim: o pensamento deve estar fora dos relacionamentos. A gente precisa do pensamento para tudo, né? Para estar aqui, para nos encontrarmos, para sair, saber onde é a nossa casa e tal. Para tudo a gente precisa do pensamento, para tudo que é prático. Mas quando se trata de eu e você, né, quando se trata do relacionamento, será que ela é isso? Será que ele é aquilo? Será que não sei o quê? Olha que coisa, olha não sei o quê. O pensamento só entra para criar problema. E ele acaba com a espontaneidade do relacionamento, né? Eu até estava assistindo um vídeo dele, uma coisa bem interessante, porque eu comecei a estudar Krishnamurti quando eu tinha 15 anos de idade, porque uma biblioteca que era do meu avô, que tinha falecido, veio parar no meu quarto, e tinha alguns livros de Krishnamurti. E eu começava a ler, eu achava que aquele cara estava me desafiando, né? E aí me dava uma curiosidade, onde que ele vai chegar, né? Mas era muito pouca gente que tinha acesso a esse literatura. Aliás, ele era vivo naquela época, porque ele faleceu em 1986. Mas hoje está tudo no YouTube, né? Quando eu fundei o Centro de Estudos Krishnamurti, eu tenho lá 150 DVDs do Krishnamurti, todos que eu tinha conseguido. Hoje nem precisa, porque está tudo no YouTube. E aí me aparece, e às vezes, quando você assiste a inteligência artificial fica te mandando outros, né? Te mandando outros. Aí me apareceu hoje, dele conversando com algumas pessoas, sobre inteligência. Se há inteligência no pensamento. Olha que tema sutil, hein? O pensamento é capaz de fazer coisas extraordinárias, catedrais maravilhosas, construções fantásticas, jardins incríveis. O pensamento é capaz de criar milhões de coisas fantásticas, né? Tecnologia. Mas também é capaz de criar bomba atômica, criar arsenal de guerra, metralhadoras super sofisticadas e tantas outras maldades que degradam a vida humana. Então o pensamento é um instrumento que ele serve para tudo, tanto para o bem quanto para o mal. Se não houver uma inteligência mais sutil, dando luz para ele é mais destrutivo do que criador. Porque ele vai fazer a gente pensar sempre em si mesmo. Onde é que eu levo vantagem? O que eu ganho? O que me dá prazer? O que me incomoda eu não quero? Isso é uma prática na nossa vida. Então, aí vem a pergunta, é possível deixar o pensamento fora dos relacionamentos? Porque enquanto ele estiver dentro do relacionamento, aí vem a inveja, a comparação, vem os ciúmes, porque você imagina coisas, né? Vem o medo, será que eu vou sofrer? Será que eu não vou sofrer? Não é só o pensamento verbal, não, existe muito pensamento inconsciente que está ali, né? Que está operando ali, né? Então, quando o pensamento sai da relação, o que existe? Espontaneidade. Espontaneidade. Você age naturalmente, você não malicia. Onde o pensamento entra, ele tem uma tendência a maliciar, ele tem uma tendência a desconfiar, né? Ele tem uma tendência a criar preconceitos, ele tem uma tendência a rotular as pessoas, fulano é assim, ciclano é assim, e criar um mundinho dos que não podem e dos que podem, né? Então, ele é nefasto nas relações. E o que fazer? Perceber quando ele entra. E se houver um fundo emocional,
uma experiência de separação, uma experiência de morte, uma experiência... Às vezes na separação é pior do que na morte, porque na morte você diz assim, foi Deus. Tudo bem, aceita mais fácil. Na separação, o cara, aquela ingrata, o que eu fiz, tal, fiz tudo por ela. O nível de reação, às vezes, é até maior, né? Quando existe uma pressão emocional, o pensamento fica nervoso, ele fica atiçado, ele fica tumultuado mesmo, né? Então, ele tira a espontaneidade. Aí a pessoa fica envergonhada, ou ela fica excitada demais, ou ela fica imaginando coisas e se conflituando com as pessoas, né? Então, provavelmente, o artista, já que o nosso tema é a arte do relacionamento, o artista, quando vem a inspiração daquela música, que ele só dá corpo a ela, ele não fica assim, agora eu vou botar essa nota. Não, essa nota não está boa, vou botar essa. Não, essa não está... Não tem pensamento aí. Pura criação, né? A mesma coisa, o pintor, né? Ele está lá pintando aquele quadro. Não, agora tem que ser um verde assim. Não, mas esse verde... Não. E ficar pensando. Se ele pensar demais, não é arte. A arte tem um quê de espontaneidade, né? Até mesmo as artes cênicas. Se não tiver aquela coisa do momento, da criatividade do momento, da inspiração, não é arte. E aí a gente vem a pergunta: é possível que nós, no nosso viver, em todos os nossos relacionamentos, percebamos que a vida é uma arte e agir nela procurando essa espontaneidade, procurando essa harmonia, essa sinceridade do coração, essa humildade de ser o que se é. Não tem que ser uma coisa que não sou, né? E toda vez que o ego vem, se interpõe, opa, está aqui meu material de trabalho, muito bom. Ao invés de ser escravo dele, ou de ficar lutando contra ele. A chave é ficar com ele, abraçá-lo, acolher aquela coisa esquisita, seja o ciúme, seja a raiva, seja o medo, seja a reação, né? Hoje eu penso que a qualidade de um relacionamento, qualquer relacionamento, ele depende de 4 coisinhas. Igual uma casa precisa de 4 pilares para ter um telhado, ele precisa de confiança, precisa de diálogo, precisa de verdade e precisa de liberdade. Se você conseguir colocar esses ingredientes num relacionamento, ele vai ser essa fonte de riqueza com quem que seja, até com o peão, até com o cara que está passando na rua, que te pede uma informação, seja lá quem for, né? Se você, nas suas atitudes, nos seus relacionamentos, né, tiver a confiança, porque tem pessoas que já desconfiam antes, todo mundo é pilantra, e aí não dá para construir nada, né? Diálogo. Lógico que o diálogo nem sempre é verbal. Às vezes o diálogo é uma atitude sutil que fala mais do que muita verbalização. Mas é uma forma de diálogo que o outro sente e o outro entende, né? Verdade. Onde tiver mentira, meu amigo, esquece, não vai ter relação sadia, não vai ter. Não quer dizer que você tenha que dar relatório de tudo, né? Mas também, se perguntado, você vai responder com a verdade. E a liberdade? Ninguém vive sem liberdade. Às vezes, tem relacionamentos que a gente pensa assim, olha, deu muito bom, ficou 50 anos junto. Era uma prisão.
Às vezes tem outros que duraram menos, mas que levaram aquelas pessoas lá em cima. Então, o valor dos relacionamentos está em crescer junto. Crescer junto. Né? Isso aqui que nós estamos fazendo é um relacionamento. Nós estamos olhando juntos para nós mesmos, para a natureza humana, que é a nossa. Enfim, a vida é de uma riqueza fantástica. Cabe a nós não nos conformarmos com a mesmice, com a vida mecânica, repetitiva, que essa vai perdendo a vitalidade, vai definhando. E termos a coragem e a humildade de olhar com verdade. Portanto, se alguém quiser perguntar alguma coisa, não precisa. Isso aí pega na vaidade, tem que tomar cuidado.